Quero convidar os amados para nós lermos um texto da palavra do Senhor, que está em Jó, capítulo 1. Glória a Jesus. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumenta. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo e do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam um banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam. E com eles, decorrido o turno dos dias de dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e ofereciam holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercar-te com os sábios? Como sabes, a ele sua casa e tudo quanto tem, e a obra de suas mãos o abençoaste. E os seus bens se multiplicam na terra. E estendeu, porém, a mão e tocou-lhe em tudo quanto tens. E verás que não blasfema contra ti e na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos diante de um texto que fala a respeito desse moço chamado Jó. E Jó tem algumas características. O texto vai dizer que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o texto vai dizer também que esse homem, ele é um homem muito rico, tem muita riqueza e tem muitos servos ao seu serviço. E o texto também vai dizer que esse homem, quando seus filhos davam-se banquete, ele preocupadamente, ele corria, juntava todos os seus filhos e santificavam e apresentava o holocausto ao Senhor. Qual era a preocupação? Se nesses banquetes da vida eles viessem pecar ou blasfemar contra o Senhor. Então, amados, nós observamos que
esse moço, ele é muito rico, mas a sua riqueza não o impede de reconhecer Deus. Não o ultrapassa, não o atrapalha dele reconhecer o Senhor como Deus. Embora ele não conhecia o Senhor, mas ele sempre buscava o Senhor. Então, aqui está dizendo que ele fazia isso sempre quando ele tinha a oportunidade. E o texto vai dizer que ele oferecia sacrifício segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Então significa que ele fazia sempre, quando ele tinha essa oportunidade. Versículo 6 vai dizer assim: e um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando eu olho para esse texto, para esta palavra, eu fico lembrando quando o próprio Jesus, ele senta na mesa com os seus discípulos e ele vai dizer assim: um de vós há de me trair. E eles ficam preocupados. Quem, Senhor? Sou eu? Jesus vai dizer: é aquele que coloca a mão no prato comigo. Amados, o que eu entendo é que Satanás está se apresentando no meio dos filhos de Deus. E no versículo 7, ele vai dizer: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quando eu olho esse texto, eu fico imaginando capítulo 4 e o versículo 1 de Mateus. Vamos colocar para nós entendermos a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 1 de Mateus, que diz assim: e a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que eu entendo dentro deste versículo é que o adversário, ele sabe a hora e o momento que nós estamos fragilizados. E o maior propósito dele é tentar impedir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Continuamos. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma coisa. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe toda a glória do reino e do mundo, e a glória dele. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus, e ordenou-lhe: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele
darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aonde nós queremos chegar com isso? Amados, existe uma vontade permissiva de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o diabo veio rodear a terra e passear por ela. Ele veio rodear a terra e passear por ela por uma permissão, a permissão do nosso Deus. É Deus que permite que ele venha à terra para passear por ela. Agora, ele permite que o próprio filho dele venha ser provado, ser tentado pelo diabo. Qual é o propósito do diabo? É tirar toda a atenção de Jesus com um propósito que havia no seu coração com relação ao Pai. E a Bíblia diz que ele vai debatendo, quando chega no final ele percebe que não tem mais jeito, não tem mais solução. Ele não consegue desvirtuar a mente do Filho de Deus, mesmo ele vivendo um momento de uma fragilidade. Porque Deus, em alguns momentos, o Filho de Deus, em alguns momentos, ele atuava 100% homem e 100% Deus. Em algumas áreas, ele sofreu como homem. Em algumas áreas, ele atuou como Deus. Como assim? Realizando e fazendo os seus milagres. Então, quando ele deixa, a Bíblia diz que ele deixa e os anjos vêm e os servem. Sabe o que eu entendo, amado? Deus pode até permitir que sejamos provados pelos nossos inimigos. O que importa é que nós permanecemos firmes no propósito a qual o Senhor nos tem chamado. Porque quando nós permanecemos firmes no propósito que Deus nos chamou, haverá alguém que vai nos servir. E quem é que vai nos servir? São os ministros de Deus, são os conservos do Senhor, são os anjos de Deus. Quando nós não entregamos os pontos e perseveramos até o fim. Sabe, amado, é um tempo de provação, é um tempo de tribulação, é um tempo de angústia, mas ele não se entregou. Chegou o tempo da vitória. E quando o tempo da vitória chegou, os anjos de Deus os serviram. Quando nós resistimos e permanecemos até o fim, tem alguém que vai nos servir. Tem alguém que vai nos servir por ordenância divina. Ordenância do Senhor. Então, amado, o que o inimigo vem na terra para fazer? Fazer com que você saia dos planos divinos de Deus. Fazer com que você perca os planos divinos que Deus tem nas nossas vidas. Por quê? Por uma vontade permissiva. Aí no versículo 8, ele vai dizer assim: perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ainda não há na terra semelhante a ele homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que nós entendemos? Aqui está o próprio Deus dando testemunha das características que existe num homem chamado Jó. Num homem chamado Jó. E Satanás não se dá por vencido. Ele vai dizer assim: também tu os cercaste de bens. Continuamos. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, temes a Deus? Acaso não cercaste com sábios a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, obras de suas mãos, o abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra? Então Jó, ele é cercado de bens, ele tem riqueza, e Deus dá testemunho de uma fidelidade que existe em Jó. E Satanás vai dizer assim: ele é assim porque ele tem riqueza, porque ele tem bens a qual o Senhor o concedeu. Mas toca no que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar de ti.
Sabe, amados, Deus permite que o adversário saia e toca em tudo que Jó tinha. Tudo que ele tinha. E no versículo 11, está dizendo assim: e estendeu, porém, a mão e tocou-lhe em tudo quanto tens. E verás se não blasfema de ti e da tua face. Disse-lhe o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está diante de ti, o poder sobre contra ele, e a ele não estende a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Então, o que eu entendo, que o próprio Deus permite que Satanás vai e toca em tudo que Jó tinha. Qual era o propósito? O propósito é, se você tocar em tudo que ele tem, ele vai blasfemar de ti. E nós vemos no versículo 4, que Jó juntava todos os seus filhos, santificavam-os, apresentavam o holocausto ao Senhor, porque temia que os seus filhos pecassem contra o Senhor e blasfemassem contra o Senhor. Em nenhum tempo nós vamos ver o texto mostrando que Jó está participando dos banquetes que os filhos faziam. A Bíblia diz que continuamente, ele apresentava esse sacrifício ao Senhor, com medo de que eles pecassem e com medo de que eles blasfemassem contra o Senhor. Sabe, irmãos, quando a pessoa erra e comete algum delito, ainda há perdão. Só não existe perdão para blasfêmia. Porque se você blasfemar contra Deus, não há perdão. Porque você vai recorrer a quem? Se você blasfemar contra o Espírito Santo. Então, qual é o desejo do adversário? É que a criatura blasfema contra o seu Criador. Mas em nenhum tempo nós vamos ver a criatura blasfemar contra o seu Criador. E aqui, no capítulo 12, nós vejamos que ali realmente está a vontade permissiva do Senhor. Disse-lhe o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está diante do teu poder, e somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui está uma vontade permissiva de Deus. Talvez a gente para e fica pensando, quantas vezes eu estou buscando o Senhor, estou na presença do Senhor, e algumas coisas estão acontecendo comigo. Por que isso? Se eu estou na presença de Deus, se eu estou adorando o Senhor, se eu estou fazendo a vontade do Senhor, e algumas coisas surgem e acontecem em nossas vidas, são vontade permissiva de Deus. Mas isso existe um propósito muito grande. É luta, é adversidade, mas no final a vitória é certa. O que nós precisamos é mantermos firme diante desse propósito que nasceu dentro do nosso coração, de sermos do Senhor e de não blasfemarmos contra a sua face e da sua vontade. Sabe o que eu entendo aqui? Que nessa vontade permissiva, muitas coisas vão acontecer, talvez até por ordem de Satanás, mas é a vontade de Deus. Uma delas é quando aquele moço, ele sai para perseguir os cristãos, para poder arrastar nas praças, nas ruas, e quando ele sai, a Bíblia diz que ele pede carta a Damasco e sai a caminho. Quando chega no caminho, ele é surpreendido por uma voz, e através dessa voz, faz com que ele caia no meio do caminho, e quando ele levanta completamente cego. Sabe o que eu entendo? Ele fazia muito isso, mas naquele dia, chegou o tempo dele parar. Naquele dia, Deus disse, chega, basta, agora você não vai fazer mais isso. E quando ele olha, ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele vai dizer,
Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E a Bíblia vai dizer que ele sai dali, vai para uma rua chamada direita e fica dentro de uma casa durante 3 dias, sem comer e sem beber. O que Deus faz? Deus pega um moço chamado Ananias, que está orando, e diz para ele: Ananias, vai até Saulo, na rua chamada direita. Ele está dentro de uma casa. Eu quero que você imponha as mãos sobre ele, para que caia as escamas dos seus olhos e ele volte a enxergar. Sabe o que acontece, amado? Ananias fica angustiado, porque ele observa que Saulo é o homem que perseguia os cristãos, para prender, para amarrar e para arrastar nas ruas e nas praças. Ele vai dizer: mas Senhor, e o Senhor vai dizer: vai, porque esse será para mim um vaso escolhido. Sabe, irmãos, ele ficou 3 dias fazendo um jejum forçado, porque Deus permitiu, para que ele não viesse continuar mais fazendo o que ele fazia. Então, o que eu entendo, existe uma vontade permissiva de Deus, mas quando Deus diz: chega, para, o ser humano tem que parar. Ainda que ele seja usado pelo inimigo, quando Deus diz basta, ele tem que parar. Sabe, irmãos, quando eu era muito novo, alguém disse assim para mim: eu não aceitaria isso. Jesus está lá na cruz sofrendo e as pessoas zombando de Jesus. Mas Jesus não era o Filho de Deus, ele não podia descer da cruz? Ele podia descer da cruz, mas o que seríamos de nós, igreja, hoje? A igreja não existiria. Sabe, amados, eu vejo que quando ele está sendo preparado para ir para a cruz, ele vai dizer diante de Pilatos: não vê que tenho. Ou seja, Pilatos vai dizer para Jesus: não vê que tenho eu o poder para te prender e para te soltar? Quando é a vontade permissiva, Deus vai permitir que aconteça muita coisa. Mas Jesus, naquele momento, ele disse assim: não, eu preciso te dizer uma coisa. Nenhum poder tem tu sobre mim, se do alto não for lhe concedido. Então, ele sofreu, mas sofreu porque Deus permitiu que ele sofreu. Ele passou porque Deus permitiu que ele passasse. Sabe, amados, a palavra do Senhor é essa. Essa é o texto que o Senhor coloca no nosso coração para ministrar no teu coração nessa noite. Há uma felicidade imensa no meu coração em obedecer a palavra do Senhor, obedecer o chamado de Deus. Pode passar o que passar, mas se Deus permitiu que nós passamos por algumas adversidades, entendemos que se você estiver na diretriz de Deus, passe o que passar, o Senhor vai passar contigo. E qual é a finalidade de Deus nessa vontade permissiva? A vontade de Deus é que Jó, de maneira alguma, ia blasfemar contra ele. O diabo lutou, pelejou para que um homem defamasse a Deus, mas Deus não se frustrou por um motivo, por depositar a sua confiança em Jó. Ele sabia que se o diabo tocasse em tudo, mas ele ia permanecer fiel à sua palavra. Embora Jó não conhecia Deus, mas Deus conhecia a mente de Jó, Deus conhecia o coração de Jó e sabia que Jó ia manter-se fiel até o fim. Sabe, irmãos, ele não percebeu que Jó, além de ser íntegro, reto, temente a Deus, ele se desviava-se do mal. Sabe, irmãos, eu quero ler o texto contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Que está em Lucas, capítulo 22, 31 e o 32. Fala-se também sobre a vontade permissiva do Senhor. Só que aqui foi interferido, porque o próprio Jesus conhece o pensamento e o coração do homem. O próprio Jesus sabia que naquele momento, aquele homem não podia passar por aquela situação. Aí está dizendo assim: Simão Pedro, eis que Satanás vos reclamou, pois para vos peneirar com trigo. E eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, pois,
quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então, o que eu entendo que Satanás pede uma oportunidade para se andar com Pedro. E Deus, conhecendo o pensamento, o coração dele, o Senhor não permitiu. O Senhor não permitiu. Aí, eu quero ler aqui outro texto que está em Jó, capítulo 2, versículo 5. Nós vamos entender que Deus permitiu que tocasse em tudo. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Mas ele não se dá por vencido. Ele pede permissão a Deus para que venha agora tocar na saúde de Jó. Aí no capítulo 2, versículo 5 diz assim: estendeu, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti e na tua face. Disse-lhe o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, e desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Até o alto da cabeça. Amados, mas com tudo isso, ele não blasfemou contra Deus. Tocou na sua pele, ficou leproso, teve que coçar a sua pele com caco de telha, mas com tudo isso, ele permaneceu fiel a Deus. Foi um sofrimento muito grande, foi uma angústia muito grande, mas ele passou por tudo isso. A mulher, ela não suportou o sofrimento daquele homem. E ela vai dizer para ele: Jó, tu ainda retém a tua sinceridade a esse Deus, amaldiçoa este teu Deus e morre. Porque ela observou que ele estava sofrendo muito. Aí no versículo 10, ele vai dizer assim: mas ele lhe respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Com os seus lábios. Sabe, irmãos, se nós observarmos mais adiante, Deus poupou a vida de Jó. Você pode tocar em tudo, mas na vida dele você não vai tocar. Sabe, irmãos, nós podemos ir até o extremo, mas Deus vai nos poupar até o fim. Por qual motivo? Porque Deus tem um desejo de mudar a nossa história. Quando nós perseveramos e permanecemos até o fim. Ele não permitiu, e também não permitiu, que a mulher de Jó também sofresse por esse mal e morresse. Mas ela permaneceu junto com ele, diante daquele sofrimento, e Deus devolveu a ele tudo em dobro. E devolveu os seus filhos, e os seus filhos mais bonitos e mais formosos, com a mesma mulher. Sabe o que eu entendo? Que quando Deus permite que passamos por alguma situação adversa, Deus sempre vai ter para nós um final feliz. Passe o que passar, Deus tem vitória para você. Mas você precisa perseverar até o fim. Tudo isso é uma vontade permissiva de Deus. Aí, amados, nós vamos ler em Mateus, capítulo 4. Não, já lemos, perdão. Eu perdi eu esqueci aqui. Mas vai dizer que quando o espírito sai do corpo de uma pessoa, que é o Espírito de Deus, Deus permite que na vida dessa pessoa entre mais 7 espíritos.
porque ele volta e entra no corpo dessa pessoa. Aí, o que nós precisamos entender com relação a esse texto que eu estou falando? Deus permitiu que Satanás tocasse até na saúde de Jó, mas não permitiu que entrasse dentro dele. Não permitiu que entrasse dentro dele. Aí, vamos ler. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde sai, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entra. Habitam ali, e o último estado é pior. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E assim também acontece a esta geração perversa. Isso acontece com alguém que já experimentou, sabe que Deus é bom, já adorou o Senhor, já teve compromisso, mas abandonou e não quis saber mais. Deixou de mão porque não conseguiu perseverar. Não conseguiu esperar na promessa de Deus. Sabe, amados, por que Deus não permite que o diabo entre dentro de Jó? Para que Jó não perca o equilíbrio. Ele não se entregou. Ele manteve-se de pé, fiel até o fim. Aí você vai observar que em 1 Samuel, você vai entender, quando alguém desobedece a Deus, a ordem divina, e não persevera naquilo que Deus colocou no seu coração, aí Deus vai permitir que o diabo entre dentro dessa pessoa. Aí Samuel capítulo 16, versículo 14, 15 e o 16, para nós compreendermos a palavra do Senhor. Diz assim: e tendo se retirado Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormenta. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus o atormenta. O atormenta. Por que Deus permite que esse espírito maligno entre dentro de Saul? Primeiro, Saul não era homem íntegro, não era reto, não temia Deus e nem se desviava do mal. Por que Deus permite? Deus permite porque Samuel dá uma ordem a ele e ele começa a desobedecer a ordem que o profeta tinha lhe dado. Desobedecer o profeta era desobedecer a voz de Deus. E quando a gente desobedece a voz de Deus, nós estamos submissos aos nossos inimigos, aos nossos adversários. Deus permite por sua vontade permissiva, mas não permite entrar dentro de você para você perder o equilíbrio. Saul perdeu o equilíbrio, mas Deus teve misericórdia dele porque mandou chamar Davi. E Davi veio, e quando Davi tangia a sua harpa, o espírito maligno se retirava de Saul. Deus ainda teve misericórdia dele. Por quê? Ele apenas desobedeceu, mas ele não blasfemou contra o Senhor. Ai dele, se tivesse blasfemado contra Deus. O que seria dele? Socorrer. A quem ele ia buscar socorro? Então, a misericórdia do Senhor alcançou Samuel por benevolência do próprio Deus. Pela vontade do próprio Deus, pela misericórdia de Deus, Deus libertou, além de ter permitido o espírito maligno da parte de Deus, Deus permitiu que o espírito maligno saísse dele. Mas quando nós desobedecemos o Senhor,
automaticamente o Espírito de Deus sai de dentro de nós. E quando ele sai de dentro de nós, nós estamos submissos a que o espírito do inferno entre dentro de nós, para que nós viemos perder o equilíbrio. Sabe, irmãos, permaneça diante de Deus. A luta pode vir, mas você não pode perder o equilíbrio. Permaneça de pé, permaneça glorificando o Senhor, porque a tua história, a qualquer momento, ela vai ser mudada. Sabe, amados, mesmo o ser humano sendo cruel e sendo perverso, o Senhor tem misericórdia contra esse ser humano. Eu queria, para terminar, ler apenas mais um texto. Está até distante do que nós estamos falando, mas para glorificar o nome do Senhor e entendermos que, mesmo o Senhor o permitindo que o inimigo entre na pessoa, o Senhor também permita que essa pessoa se aproxime-se dele. Eu quero ler em Mateus 23, versículo 37, para nós terminarmos no nome de Jesus. Mateus, capítulo 23, versículo 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam, e os que te são enviados, os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Vós não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. O que eu entendo com relação a esse texto, Deus está tratando com um povo que persegue profeta e que mata profeta. E há muito tempo, eu olhava para as pessoas na rua e via as pessoas que tinham uma conduta totalmente diferente, pessoas que tinham um caráter que era difícil nós compreendermos, porque as pessoas eram más, tinham atitudes ruins, e quando as pessoas se aproximavam de Deus e diziam, agora eu sou do Senhor, mesmo como evangélico, eu pensava, será que Deus realmente mudou a história dessa pessoa? Será que Deus realmente mudou a história dessa pessoa? Sabe, amados, às vezes, aquilo que a gente imagina ou chega a ponto de jogar fora, Deus está procurando essas pessoas com um propósito. Qual é o propósito? De salvar, de libertar, de encher com a sua presença, de encher com o teu Espírito Santo. E o que eu entendo? Que Deus se manifesta para esse povo em Jerusalém. E Deus se manifesta de uma forma muito especial. Ele se apresenta como uma galinha. Como uma galinha. Eu, quando estava namorando a minha esposa tem uma casa num lugar reservado, tipo quase praticamente um sítio, e nesse lugar tinha várias galinhas que o meu sogro criava. Quando a gente chegava no portão, essa galinha cheia de pintinhos, era difícil você entrar, porque ela protegia aquele lugar, ela protegia aquele local. E para você entrar, só se ela se afastasse. Porque se você ameaçasse a entrar, ela inchava e vinha com tudo para cima de vocês. Era como um cão de guarda. E outro ponto importante que nós queremos frisar, quando essa galinha ela está vendo que os seus pintinhos estão passando por perigo, ela dá um grito. E quando ela dá um grito, os seus filhotinhos, aonde eles estiverem, eles saem voando. Eles saem se aproximando dela, e quando chega perto dela, ela abre as asas. E quando ela abre as asas, eles entram debaixo. Por qual motivo? Porque existe um predador, um gavião sobrevoando. E quando ele está sobrevoando, ela percebe que os seus filhinhos estão passando por perigo. Então, Deus está se revelando a esse povo como essa galinha. O que Deus quer? Deus quer proteger. Aí o texto vai dizer, quantas vezes quis eu vos apresentar assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Vós não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. O que significa? A presença de Deus vai sair. E se sair a presença de Deus, acabou a oportunidade. Então, irmãos, por mais ruim que seja a pessoa, Deus salva. Deus transforma. Deus investe. Temos como prova disso? O próprio Deus visitou Saulo
e mudou o nome dele para Paulo, pregador do seu evangelho. Por isso que Deus sempre vai se manifestar àqueles que se encontram distanciados. Por mais que seja mau caráter, Deus salva ele, Deus muda a história dele, Deus liberta ele. E nós precisamos ter uma boa compreensão disso, que Deus ainda transforma a vida das pessoas. E nós precisamos entender isso. E não dispensá-lo, mas entender que o nosso Deus salva. Que o nosso Deus ainda muda a história das pessoas. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Qual é a proposta de Deus? A proposta de Deus é que Ele quer guardar, Ele quer proteger, Ele quer esconder essas pessoas debaixo de suas asas. Não importa que essas pessoas aceitem o chamado de Deus e a manifestação dele com relação a essas pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus.